convidá-los à palavra de Deus. Eu quero convidá-los para o texto desta semana, que é em 2 Samuel capítulo 6. E o tema dessa mensagem, que é a palavra do informativo, vai valer a pena mesmo, que é o tema dessa quarta semana. E o texto está em 2 Samuel capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do versículo 5. 2 Samuel, lá no Primeiro Testamento. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 5. Os irmãos me ouvem bem lá atrás? Me ouvem bem? Ok? Me ouvem bem? Sim? Conseguem? Ok. Vamos lá então. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 5. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos com alegria e tocando todo tipo de instrumento musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu sobre Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá. Algumas versões não está indignado, está entristecido com medo, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhava pela janela e viu o rei saltando e dançando diante do Senhor. E encheu-se o seu coração de desprezo por ele. Trouxeram uma arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Essa é a palavra de Deus. Não me diga se a palavra de Deus não é graciosa e é poderosa e produz vida nela mesmo para nós. Não me diga se a palavra de Deus, ela, na leitura que é feita e é feita de coração, ela não produz esse anseio em nossa alma de alegria, de reviver. E parece que a gente está vendo esses textos quando a gente lê. Então, a palavra de Deus de fato é uma fonte inesgotável. Inesgotável, que salta para a vida eterna. Quando a gente faz essa grande leitura, é uma leitura maravilhosa de lermos, a gente pensa num contexto dessa história que acabamos de ler. Veja, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, construída por Moisés lá no deserto. Essa arca era o símbolo da glória de Deus. Falaríamos todo esse culto só dessa arca, do que ela representava, os seus utensílios, o que tinha dentro dela. Eu só sei que, para ser
para ser prático com você, a arca da aliança representava o próprio Deus na terra. Pronto, está posto. Depois, queridos, Davi, ele provavelmente, é claro que ele não tinha nascido ainda, quando houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E em Siló, aonde estava a arca da aliança, os filisteus tomaram essa arca e levaram para a Filístia, país dos filisteus. E isso para os israelitas foi Icabod, foi-se a glória de Deus. A consequência disso foi uma tragédia terrível sobre a nação, inclusive morrendo os 2 filhos do sacerdote na época. O sacerdote era o representante de Deus na terra. Depois, quando os filhos são mortos e a arca é levada com os filisteus, o sacerdote, o representante de Deus na terra, quando ouve essa notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. As tragédias em Israel foram constantes porque eles entenderam que a arca sendo tomada, eles não tinham mais a Deus. Foi-se a glória de Deus. Escute uma coisa, por 60 anos Deus não estava com Israel. A arca por 60 anos ficou longe de Israel. É óbvio que Deus estava com Israel, porque Deus não se limitava à caixa, mas como representação, Deus não estava ali com eles. A arca foi levada inicialmente para o templo do deus Dagon, e quando ela chega lá, você sabe essa história, e a minha pregação ela é longa, eu não quero me demorar, porque são muitos detalhes e ricos. É certo que a arca é levada para a casa, para o templo do rei Dagon, nos filisteus, e é interessante que quando amanhece o dia, o rei Dagon, ele está caído diante da arca. Amanhece o dia, os sacerdotes do rei Dagon, dos filisteus, entram no templo, levantam o deus Dagon. Que estranho, houve um vento, o que houve? Mas as portas estão fechadas, por que caiu o deus? Levantam o deus. No outro dia, os sacerdotes entram e de novo, a imagem do rei Dagon está caída diante da arca de Deus. Não há Deus que se sustente diante do nosso Deus. Não há ninguém que se compare a Ele. Não há ninguém que se compare a ti. Há uma canção que diz: não há ninguém que se compare a ti. Não há na terra, nem lá no céu também. Não há ninguém que se compare a ti. Não há ninguém que se compare a ele. Isso é interessante porque além dessa queda do rei Dagon, os filisteus são atingidos com pragas, com pestes, com maldições. Eles não aguentam. Dias, eles têm que devolver a arca para Israel. Aliás, para essa casa desse homem, Abinadab. Eles têm que devolver a arca para ele. E é na casa desse homem que a arca fica por 60 anos. Olha que interessante isso, queridos. Até que depois, aí estamos na nossa narrativa, Davi vai buscar essa arca. Há esse episódio de que esse levita morre. Aí é outra pregação que vai demorar. É certo que Davi fica tão preocupado com aquele episódio da arca, porque morre um levita, ele não se atreve a continuar a levar a arca para Jerusalém. E deixa a arca na casa de Obed-edom. E por 3 meses a arca fica lá, e Deus abençoa grandemente aquele homem. Queridos, quando estive em Israel, eu estive no local onde é a casa de Obed-edom. Sentamos ali para assistir uma palavra, um testemunho, e o que estava conosco, o nosso guia, ele trouxe esse texto. Amados, nós sentados no lugar onde foi a casa de Obed-edom, onde por 3 meses ficou a arca da aliança, não é nada, sabe, nós somos brasileiros e muito mais ainda latinos, nós somos muito emocionais. Isso é nosso, não é? O ser humano é um ser emocional. Aí você pega os latinos mais ainda, não é?
Então, nós gostamos muito da emoção, do calafrio, do calor, do sentir. Mas de verdade, aquele lugar era um lugar diferente. Não era qualquer arquibancada de qualquer estádio desse mundo. Não era qualquer banco de praça desse mundo. Não era qualquer pedra de qualquer montanha desse mundo. Sentado naquele lugar, nós sentimos um ar diferenciado. Diante de Deus a quem eu sirvo. Sentado naquele lugar, ouvindo aquela ministração e projetando que ali um dia, naquele lugar, estava a Arca da Aliança, nós sentíamos sensações diferenciadas. No término da palestra, o irmão disse que entre alguns utensílios, gente, o dono daquele local, ou a pessoa responsável daquele local, porque não tem um dono hoje pertence ao Estado de Israel, eles cuidam e tem cuidadores. O responsável daquele lugar veio com uma bandeja. Gente, eu vi romãs desse tamanho assim, como eu nunca vi na minha vida. Você sabe o que é romãs? Desse tamanho assim. Romãs que tinha que pegar com as duas mãos. Uvas desse tamanho assim, cachos imensos. Aquele lugar, até hoje, existe uma prosperidade muito grande. A Bíblia diz que por 3 meses a casa de Obed-Edom foi próspera. E isso acontece até hoje. 3.000 anos depois, continua a bênção de Deus naquele lugar. Isso é fato. Não, se você vai aplaudir, pelo amor de Deus, você vai aplaudir com vontade. Mas com alegria. Olha, é fato. O diabo não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Um dia Deus estabeleceu sobre você a sua promessa. Pronto. Está feito. Pode fazer macumba, pode fazer trabalho, pode fazer inveja. Pode pegar a sua foto e mandar lá para o maior pai de santo que tiver lá no Codó, no Maranhão. Vai mandar para o diabo 4. Pode fazer oração contrária. Pode fazer mandiga que for. Se Deus estabeleceu a palavra de vitória contra você, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Está feito. Está posto. Pronto. Agora veja, 60 anos depois, está o rei Davi. É um outro personagem extraordinário, a vida de Davi. É tão tal que Michelangelo fez a estátua dele porque o imortalizou, porque Davi é Davi, não adianta. O Ariel Sharon, que eu admiro, que é o primeiro-ministro de Israel que veio ao Brasil, não é? Ele tem uma inspiração imensa no rei Davi. Você não faz ideia como admira o rei Davi. Davi é esse personagem diferenciado, é um dos personagens diferenciados da Bíblia. E ele é um homem convocado por Deus para trazer, eu diria, Deus de volta para Israel. E para o lugar da sua habitação, que é Jerusalém. O lugar da habitação de Deus, da arca de Deus, é Jerusalém. E o maior feito de Davi foi esse. Davi, ele é o homem que anexou territórios a Israel. É o rei que da sua linhagem veio o Messias. É o pai de Salomão. É o avô de Roboão. Davi é esse homem de Deus segundo o coração dele mesmo, de Deus. Mas a obra maravilhosa de Davi não foi vencer Golias com 16 anos. A obra de Davi, de esplendor, foi ter trazido, e só ele o pôde fazer. Isso eu falaria muito com vocês. Trazer esse homem que teve a capacidade de Deus, de trazer Deus de volta para os seus. Olhe para mim você. Talvez eu e você não sejamos Davi, e nós não queremos ser, porque cada um no seu lugar. Como dizia a mamãe, cada um. Você é você, eu sou eu, Davi é Davi. Mas uma coisa temos em comum: servimos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. E escute uma coisa: cabe a nós trazer o seu reino para Santa Maria. Não é à toa que você está aqui, irmão.
Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você está nesta igreja. Não é à toa que da sua família Deus pegou você com algo diferenciado. Não adianta. Deus ama a todos no amor, mas há chamados e chamados. Deus escolheu você. Você é a mulher, você é o homem, você é o jovem, você é a criança que Deus escolheu para trazer Ele, Deus, para essa cidade. Essa cidade precisa de você. Precisa de você. Olha, queridos, nós temos casas precisando de você. Você é um homem, você é a mulher, você é a moça, você é o rapaz que vai levar Deus para os bairros dessa cidade, para as vilas dessa cidade, para o centro dessa cidade. Como? Através das células, através da sua palavra, através do seu testemunho. Deus quer fazer isso conosco. Sermos o instrumento que vai trazer Ele, que vai trazer o seu reino para essa cidade. Gente, é a igreja que traz Deus para o mundo. É a igreja que traz Deus para as pessoas, para o mundo. É a igreja que traz o seu reino para esse mundo. A igreja é a representação do reino dos céus no mundo, na terra. Bem, até que no primeiro momento Davi não consegue levar. E é bem assim. Nem todos os nossos planos primeiros são realizados. E isso é bom saber disso para não nos frustrarmos. Davi, sendo Davi, no primeiro momento não conseguiu estabelecer o que ele tinha estabelecido. Isso não quer dizer que Deus não tinha escolhido. Às vezes somos crianças em algumas coisas que começamos a fazer e elas não dão certo. E coisas ruins acontecem. Aí dizendo para Deus, isso não é para mim, Deus. Você abre uma célula, nós colocamos você lá com 5 pessoas. Um ano depois, está só você e um anfitrião. Aí você diz, pastor, isso não é para mim. Olha aqui. Davi poderia dizer, não é para mim levar a arca para a minha cidade, para Jerusalém, para Sião, para a cidade de Davi. Ele repensa ali aquele momento. Mas ele entende que Deus tinha o escolhido. Às vezes você é chamado para pregar. Seu primeiro culto é uma tragédia. Treme mais do que vara verde. Não sai do... Né, irmãos? Né, irmão? Eu conheci um pregador que foi pregar a primeira vez, ele ficava nisso. Eu contei 280 nés. Né, irmãos? Né, irmãos? Né, irmãos? Né, irmãos? Porque irmãos, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmãos? É, irmãos? Meu Deus do céu, mas não serve mesmo para isso, rapaz. Depois ele disse, o senhor viu que eu não sirvo mesmo? A vontade de dizer, é verdade, não serve mesmo. Mas aí, pelo Espírito, eu disse, vamos lá, vai firme. Comece a cortar a metade dos seus nés. Aí comecei a ensiná-lo, a conversar com ele, e se tornou um bom pregador. Sabe, queridos, nosso primeiro louvor é aquele louvor que... Não é uma raridade, é uma tragédia. Deus, isso não é para mim, esse louvor, a música, isso ou aquilo. Você vai dançar, no primeiro ensaio quebra o pé. Isso não é para mim. É isso que acontece com a gente às vezes. Sabe, Davi vai levar, e no primeiro momento surge esse imprevisto da morte de um levita. Então ele repensa e diz, não é bem assim. Vamos parar, vamos deixar um pouco, vamos se organizar e leva para a casa de Obed-Edom, deixa lá. 3 meses depois, os relatos são de que Deus estava abençoando aquele homem, sua casa, sua família. 3.000 anos depois eu comprovei isso em Israel. Agora escute uma coisa, queridos. Agora sim, ele prepara tudo muito bem organizado. Agora, o temor está no seu coração. E é isso que, uma das coisas que eu queria falar com vocês hoje. É sobre esse temor com as coisas de Deus. A gente não pode subir nesse altar, ou qualquer altar, sabe? Vamos lá, é mais uma pregação, é mais um culto, é mais um louvor, é mais uma ministração. Tem que haver toda uma reverência. A gente não pode preparar roupa como a gente vai para o shopping, não é? Só arruma e tal. É como se a gente fosse dar um passeio no shopping, para desfilar a roupa que comprou nova, para exalar o perfume que tem. La ficha é pé, como diz a irmã, não é? A vida é bela, não é? Não é isso, queridos. A gente não pode pensar as coisas de Deus como uma partida de futebol.
E às vezes a gente leva a partida de futebol mais séria do que as coisas de Deus. A gente leva a política com mais seriedade e mais aguerrida do que as discussões teológicas, do que as coisas de Deus, do que a palavra de Deus. A gente é mais acirrado para discutir a política, os rumos da nação, do que a vinda de Jesus. Para onde estão indo as almas e o que eu estou fazendo? Muitas vezes nós perdemos esse temor e essa reverência. E é isso que reacende em Davi, a reverência com a arca de Deus, a reverência com a presença de Deus. Eu sei que a gente não pode pensar esse Deus maldoso, esse Deus que surra, que bate, que judia do povo, se a gente falha aqui, falha ali. Mas a gente às vezes, queridos, vai perdendo essa essência do quão Deus é grande. A gente vai se esquecendo dessa canção antiga. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Lembra dessa canção? Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria. Sabe, queridos, a gente vai perdendo essa coisa dessa glória de poder cantar as canções. E quando a gente canta, se encher de Deus. A gente olha no data, nem a letra sabe direito. E fica, sabe, só fazendo uns gestos e a gente perde aquela reverência de cantar com a alma, ao ponto que enche o nosso ser, o nosso coração. E é isso que Davi faz diferente com a arca agora. Sabe o que ele faz? Ele reorganiza todo o trajeto para levar a arca para Sião. E agora, a cada 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 passos, ele para o cortejo. Ele para o desfile. Traz um boi. Traz um novilho. Vamos fazer aqui um culto ao Senhor. Sabe o que é isso? Eles não mais vamos fazer, vamos colocar o uniforme de assistente pastoral e vamos ficar lá. Não. É para Deus. É com glória. É com reverência. É com o coração aquebrantado. Afinal de contas, Deus está aqui. Afinal de contas, a presença de Deus está aqui. Deus passeia entre nós. Deus passeia no meio da igreja. Sabe, queridos, essa coisa de se assentarmos na célula. Oi, irmão, fala aí. Não tem nada que falar. Fala você, irmão, não tem nada que falar. O líder, às vezes, não tem nem mesmo o que falar. A gente está ali na célula. E Deus está ali, queridos. Pode ter uma pessoa, mas Deus está ali. Pode ter só você, um anfitrião, mas Deus se sentou com você para ouvir você. Sabia disso? Deus faz essas coisas, queridos. Então, por mais simples que seja aquela palavra ou aquele irmão que está ali, o nosso culto é para Deus. E quando nós fazemos esse culto para Deus, a presença de Deus se faz real, produzindo vida no nosso coração. A gente dança para Deus, nós cantamos para Deus, nós pregamos para Deus, nós ofertamos para Deus. O que nós fazemos é para o louvor da glória de Deus. Agora, deixa eu pensar algo com você. O tema nesta noite é: vai valer a pena mesmo? Eu pergunto a você. Vale a pena mesmo? Vou sentir firmeza. Vale a pena mesmo, irmão? Vale a pena mesmo? Deixa eu lhe dar 4 situações sobre não vale a pena mesmo. Antes de falar, antes de discutirmos se vale a pena mesmo. Você olha os céus. Quando você pensa nos céus, os céus de Deus, você olha os céus e você vê, e você presume, eu presumo, perfeição. Quando a gente pensa os céus, a gente pensa glória, fulgor,
majestade, luz. Anjos, toda essa coisa maravilhosa. Quando você pensa céus, você pensa querubins, serafins, anjos dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, miríades e miríades de anjos. Até que um dia, o anjo rebelde brota, aquele que parecia ser o símbolo da perfeição, e quem já fez reencontro sabe muito bem disso. Até que esse querubim se torna um querubim rebelde, faz uma rebelião nos céus. Há uma guerra nos céus aonde tinha paz. Olha o contraditório. Há uma guerra nos céus aonde havia paz, aonde havia harmonia, perfeição. Há uma guerra, há uma batalha. Aquele querubim consegue convencer uma terça parte dos anjos. Então se tinha 100 anjos, 30 ele engambelou, 30 ele levou. Até que essa terça parte dos anjos são expulsos do céu. Parece que não vale a pena mesmo. Quando você vê isso, parece que não vale a pena mesmo. Aí você vem para um outro nível. Agora é outro nível. Você vai para o jardim do Éden. E quando você pensa no Éden, o que vem à nossa mente? Um paraíso. O que vem à nossa mente? Um oásis. O que vem à nossa mente? Um lugar de perfeita harmonia. Existe uma relação harmônica entre Deus e homem. É uma harmonia maravilhosa. Todas as tardes, a tardezinha, 18 horas, 17h30, 18 horas, 18h30, Deus vinha, ia tomar um mate com o homem, ia tomar um chimarrão com o homem. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e fazia uma visita para o homem. O contraditório é que o homem peca. O jardim é fechado. O Éden agora, a gente não sabe mais onde ele está. Deus coloca 2 serafins com espada de fogo na porta do jardim para ninguém entrar. E ninguém sabe hoje aonde está esse local que um dia existiu. Um dia aquele lugar de paraíso, de harmonia, não existe mais. Diga misericórdia. O homem quebra a aliança com Deus. Não existe mais essa harmonia do homem e Deus. Todos os dias Deus vinha, visitava o homem, e agora não existe mais essa harmonia. O homem prefere ouvir o diabo do que a Deus. O homem não mais escuta a voz de Deus e agora passou a escutar a voz do diabo. E aí, eis uma coisa para nós. Cuidado com quem a gente escuta. Cuidado que a gente escuta. Cuidado quem a gente escuta. Esse homem não escuta mais a Deus, agora ele vai escutar o diabo. Olha uma coisa, isso aqui é uma palavra revelada. E essa palavra é para nós, pastores e líderes que aqui estamos. Deus todos os dias visitava o homem. Deus todos os dias atendia o homem. Deus todos os dias fazia o discipulado com o homem. Não era uma vez na semana como fazemos com a célula. Todos os dias à tardinha, Deus ia lá, visitava o homem. Sabe o que esse homem prefere? Esse homem prefere ouvir a voz do diabo. Essa é a terceira consequência de que parece que não vale a pena. Não vale a pena o jardim. Aparentemente, você olha o primeiro momento, não vale a pena, não valeu a pena mesmo o jardim. Por quê? Porque Deus pensou o jardim, Deus pensou a harmonia com o homem, e o homem vai lá e põe tudo a perder. Os animais agora que eram herbívoros, amáveis, afáveis, se tornam carnívoros, se tornam predadores. Agora esse homem não mais vai alcançar as frutas, as coisas boas, as delícias. Ele vai ter que suar para conquistar o que ele tem. Parece então
que esse jardim produzido por Deus não valeu a pena, porque no final das contas ele foi fechado. A coisa pareceu tão trágica que Deus pegou e se escondeu. Aquele projeto tão ruim que o autor disse, sabe de uma coisa? Vamos nem mostrar isso aqui. Parece que o Éden não valeu a pena mesmo. Aí você olha, que eu citei a vocês, o homem. A criação prima de Deus. Deus cria tudo, céus, terra, luz, mar, tudo. E Deus vai dizer, animais, é bom. Você sabe que quando Deus chega no homem, o que é que Deus diz? Quando Deus cria o homem, o que é que Deus diz? Não ouvi? Nós vamos começar a escola de líderes. Inclusive para quem quer recomeçar. No dia 7 de março. Escola de líderes. Diga, escola de líderes. Deus cria o homem e Deus diz, é muito bom. Diga, é muito bom. Qualquer pregador, ou eu, quando lhe perguntar, da próxima vez que lhe perguntarmos, quando Deus criou o homem, o que foi que Deus disse? O que você vai dizer? Mais uma vez, diga para o seu irmão, você era muito bom. Você era. Não se ache tão bom. Escute uma coisa, queridos. Esse homem pega e todos os dias recebe o discipulado de Deus. Uma vez que o diabo entra em cena, ele destrói o discipulado de Deus. Você sabe que é aquele irmão que você toda semana visita, vai atrás, unge, leva para casa, busca, volta, liga para ele, manda mensagem né? Deus é contigo, varão valoroso, aquela coisa toda, e busca em casa, leva para a célula e paga o encontro, paga reencontro, batiza a pessoa. Aí dali a pouco aparece um testemunho de Jeová. Na primeira conversa que ele senta na casa do irmão, o irmão diz, eu vou me tornar testemunho de Jeová. Você é doido? Você ora com a pessoa, unge a casa, atende o marido, atende a mulher, visita, sabe? Aí você diz, vamos fazer 7 terça-feira do culto promessa. Aí você vem com a pessoa, passa em casa, busca, tal. Aí um dia, ela se encontra com o adventista. O adventista diz assim, está tudo errado essas igrejas. Vocês guardam o sábado? Não sei. Então está tudo errado, vocês não vão ser salvos. Aí a pessoa diz assim para você, o irmão te liga, ele nem vai ter você, ele diz, irmão, assim ó, eu vou me tornar adventista. Não pode ser verdade. Deus visita o homem todos os dias. Deus discipula o homem todos os dias. E um dia só que o diabo entra no Éden, ele dá uma conversada com Eva e Adão, ele se torna adventista. Se torna testemunho de Jeová. Eles não querem saber da igreja. Eles não querem saber de Deus. É isso que eu estou dizendo. É mais ou menos isso, querido. Você fica, o que eu fiz de errado? Eu não discipulei direito? Eu não orei direito? Parece que o nosso trabalho não valeu a pena. Isso acontece comigo todos os dias. Eu escuto isso sempre aqui. Eu vou para lá porque aqui não tem doutrina. Eu vou para lá, vou para outra porque aqui não guardo sábado. Eu vou para lá porque aqui corto o cabelo. Eu digo, mas minha irmã, você passou na escola de líderes. Você fez isso, nós tivemos encontro, reencontro. Parece que o nosso trabalho não vale a pena. Aí eu pergunto a você, vale a pena mesmo? Diga misericórdia. Adão e Eva têm um filho, têm filhos, Caim e Abel. Sabe o que acontece com esse homem? O homem que Deus disse que era muito bom, Caim mata o seu próprio irmão. E Deus olhando tudo isso. Depois, o homem se torna tão corrompido, tão corrupto. A Bíblia diz que os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e disseram, elas são mais belas. Aí você fica olhando os jovens da igreja, às vezes você diz, poxa, parece que aí o líder do jovem pode pensar, meu Deus, a gente está ensinando sobre namorar pessoas de Deus, namorar pessoas não crentes, pessoas com o mesmo pensamento, a mesma fé, coração. Aí o cara olha lá para a moça do mundo
Aí diz, ela é muito mais gostosa, ela é muito mais bonita. E em vez de estar com alguém da igreja, agora ele pega alguém lá do mundo. E a Bíblia diz que os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e disseram, elas são mais belas do que as filhas de Deus. Porque a saia é mais curta, porque o decote é maior, porque são mais sensuais, porque são mais assanhadas e foram para lá. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Parece que ser uma moça direita na igreja está fadada a não ter um candidato. Parece que tem que levantar um pouquinho a saia para chamar a atenção. Parece que não vale a pena ser santo na igreja. Parece que dentro da casa de Deus a gente não vai achar um bom partido. Parece que dentro da casa de Deus não vale a pena ser uma moça decente, um rapaz decente. Essas coisas parecem que não vale a pena. É o que parece. O homem se torna tão corrupto que Deus diz, eu vou mandar água. Eu vou mandar água. E vem um dilúvio. E só sobra Noé com a sua família. O homem está tão corrompido que só sobra Noé e a sua família. Na sequência de tudo isso, aí vem as gerações. Deus olha dos céus e vê o homem, o projeto dele. Agora o homem constrói uma torre, a Torre de Babel. E o homem agora quer chegar até Deus com as suas forças. Parece que esse homem não valeu a pena. Não valeu a pena mesmo a construção desse homem. Para concluir essa parte, porque a gente tem muito episódio na Bíblia que a gente olha e diz assim, não sei, a Bíblia está dizendo isso, mas parece que não vale a pena mesmo. Para encerrar essa parte, para não deixar você tão deprimido, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu fui dizendo, meu Deus do céu, só quer que eu fale isso? Bem, falarei. Quando você olha os hebreus passam 430 anos no Egito pedindo o libertador. Pense comigo. Os hebreus passam 430 anos debaixo de mau tempo. Pedem um libertador, pedem um Messias, pedem um Salvador. Depois de 430 anos, debaixo de mau tempo, comendo palha, amassado com o barro, Deus manda Moisés. Quando Moisés chega no cenário dos hebreus, eles dizem, quem é tu? Tu acha que Deus te constituiu Senhor sobre nós? Os hebreus, eles não reconhecem Moisés. É preciso haver as pragas no Egito para que os hebreus possam reconhecer Moisés. Aí Moisés pega os hebreus e saem do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas. Na primeira saída, no primeiro obstáculo, o que o povo faz? O que o povo faz? Murmura. Era melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado lá. E aí, por 40 anos, minha gente, esse povo vai pelejar contra Moisés. Por 40 anos esse povo vai incomodar Moisés. Você olha esse povo e você diz, não valeu a pena ter tirado eles do Egito. Para quê? Para que ter tirado esse povo do Egito? Esse povo está murmurando. Esse povo chegou a dizer, era melhor ter ficado lá, Moisés. Lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho. Lá no deserto eles tinham carne fresca. Água pura, potável, brotada da rocha que é a melhor. Não de cisterna, da rocha que é melhor. Pedra da rocha é melhor. Tem até uma marca aí, água da pedra. Não existe? Da pedra é melhor. Eles tinham maná. E mesmo assim eles dizem, era melhor ter ficado lá. Você olha esse povo e parece que não valeu a pena Deus ter constituído um homem para ser o libertador desse povo. Só para concluir a trajetória de Moisés, você olha Moisés e a própria família dele se levanta contra ele. Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se levantam contra ele. O irmão, na ausência de Moisés, faz um bezerro e leva o povo ao primeiro carnaval que existe. Foi lá a festa da carne, introduzida por Arão com o bezerro. Foi o primeiro carro alegórico, foi o bezerro construído por Arão.
A irmã de Moisés chega para ele e diz o seguinte: quem você acha que você é, Moisés? Você acha que é o único que Deus fala? Você acha que Deus não fala comigo? E aí quando mexe na instância de Deus, é complicado. Quando as pessoas usam Deus para suas desculpas, ou para amedrontar alguém. Deus me mandou falar. Deus, aí é complicado quando as pessoas mandam recado usando o nome de Deus. Isso é uma lástima. E Miriam disse, a própria irmã de Moisés: Deus também fala comigo. Ela ficou leprosa. Mas veja, na própria família de Moisés, você olha a história de Moisés e parece que não vale a pena mesmo. Diga misericórdia. Mas é isso que eu gostaria de ir concluindo com você aqui. Um dos propósitos da Bíblia, e aí isso apaixona a minha alma, um dos propósitos da narrativa bíblica, porque a Bíblia não é um livro de ciência, mas é um livro de narrativa acerca de Deus e dos seus filhos e dos seus mistérios. A narrativa bíblica e a própria experiência de vida tem para nós um propósito. Quais? Nos fornecer lições, nos fornecer instruções, nos fornecer conselhos. Você olha toda a narrativa bíblica, desde os céus, que eu citei a vocês, até o Apocalipse, você olha tudo isso, e o propósito dela, entre alguns, é nos fornecer aprendizado, lições, instruções. O propósito da própria experiência da vida é nos trazer esse ensinamento. Aprender com tudo isso é mais importante. Tudo que acontece na vida, bom ou ruim, se nós não aprendermos com isso, nós não entendemos a dinâmica da vida. As coisas boas e ruins que acontecem na minha vida, na sua vida e na própria narrativa bíblica têm um intuito de nos ensinar. Com tudo isso, Deus quer te ensinar. Diga para o seu irmão: com a sua luta, Deus quer te ensinar. Diga: com tudo isso, Deus tem um propósito. Olhe para mim, você. Aprender e obedecer é a essência do propósito. Aprender e obedecer é a essência do propósito. Ontem à tardinha, eu conversava com o pastor Belmiro sobre processos. Ele nos perguntou acerca da psicologia, tal. Ele até pregou de manhã, falou um pouco disso. Ele perguntou da psicologia, como é que era, tal. Quando que nós tínhamos nos formado, eu e a pastora, eu disse que em 2012. E aí começamos a discorrer sobre a dinâmica dos processos. De que o importante na dinâmica da vida não é apenas o início, ou simplesmente o fim, que o fim das coisas é mais importante, ou que o começo das coisas é mais importante. Todas têm as suas valias, mas a essência do começo e do fim, o melhor de tudo isso é o meio, é o processo. O processo é a coisa mais relevante da Bíblia, da vida. O processo da criação dos céus, do homem, do jardim, toda a narrativa dos hebreus lá no Egito, no deserto, na conquista de Canaã, toda essa narrativa que está no meio de tudo isso. Isso é muito importante. Digam amém. Você começou esse culto. É importante como você começou esse culto. Mas talvez você começou esse culto descrente. Talvez você iniciou esse culto sem vontade, sem fé, sem querer estar aqui, cansado, esgotado, exausto. Mas começou, tem um começo. O começo é importante, porque se não tiver começo, não tem processo e não tem fim. É importante ter o começo. Mas o começo não é mais relevante, porque quem sabe você começou esse culto de qualquer jeito. Mas o que vai determinar o fim desse culto, como você vai terminar esse culto, como eu vou terminar esse culto, vai ser o processo. Vai ser o processo que vai determinar
como será esse culto? E a palavra de Deus está falando tão forte ao seu coração, que antes que termine esse culto, você vai sair muito diferenciado de como começou esse culto. Por causa do processo. Digam amém. Escute uma coisa, queridos. A questão não é só como começa ou como termina, é como se dá esse meio. É como se dá esse processo de vida. Olhe para mim, vocês. O exemplo disso é, se nós pensarmos só no fim, eu não quero saber do começo, porque o meu começo de vida, ele foi frustrante. Eu não quero saber como é que eu estou indo, como é que eu estou nesse processo, eu só quero saber do fim. Nossa vida vai ser frustrante. Se nós não aproveitarmos o processo, se nós não vivermos desse processo, nossa vida vai ser frustrante. Você quer um exemplo disso? O ser humano é muito engraçado. Você olha a favela, você olha o lugar menos favorecido, não tem relatos de suicídio na favela. Não tem relatos de suicídio na favela. Eu sei porque conheço muitos casos. Porque estive dentro muitas vezes. Em São Paulo, eu falo mais desse contexto de São Paulo e Rio. Escute uma coisa. Não há esse conceito de depressão dentro da favela. A pessoa está deprimida. O processo é outro. O processo é lutar pela vida. Lutar contra a bala perdida. Lutar para alcançar o pão. Lutar para fechar a fresta da casa que está entrando vento frio, gelado, encher de pano. O processo é ficar cuidando do fio descapado, porque tem mais fio descapado que fio encapado. O processo é outro. Quando a pessoa está nessa dinâmica de lutar pela vida, de conquista após a outra, de um dia estar vivo, de um dia ter o que pôr na mesa para os filhos, a pessoa não vai ter esse tempo para a depressão, para pensar em suicídio, porque o pai e a mãe precisam se manter vivos para dar vida para os filhos. Você sabe onde tem depressão e suicídio? Nas partes mais ricas. Quer um exemplo disso? Robbie Williams. Ele perdeu o processo. Ele perdeu essa dinâmica do processo. Você sabe por quê? Porque o processo, o meio não tinha mais interesse. A vida não era mais dinâmica. Agora era muito fácil chegar e comprar um celular. E comprar um carro. De toda semana dizer, eu quero esse carro, não quero mais esse. Aí a vida perde a graça. Porque o processo foi esquecido. Sabe, gente, não fique pensando o dia que você fica assim, ó. Ah, eu quero chegar assim, ó. Aquela vez quando eu chegar assim e chegar assim na hora e colocar as notinhas vermelhas tudo em cima do balcão do vendedor e dizer, eu quero esse carro à vista. E lá no outro mês eu quero chegar de novo e comprar outro carro à vista. Ele vai perder a graça. A graça de economizar. A expectativa de contar os trocos. Não me diga se na sua vida, pelo menos na minha vida é assim. Aqueles processos difíceis, eles são os mais estruturantes. Que coisa boa, eu juntei, economizei, eu quebrei o cofrinho no final do ano. E agora eu posso comprar o meu telefone, posso comprar a minha geladeira nova. Aí você beija a geladeira. Põe a geladeira aí. Você perde a essência, porque você não entendeu o processo. A dinâmica dessa vida é, eu suei para essa geladeira estar aqui hoje. Isso é maravilhoso para o ser humano. A gente começa a entender que essas coisas do processo da vida, de dificuldades, de adversidade, de situações, aí sim, essas coisas, elas valem a pena mesmo. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. O processo é que
O processo é significante. E é o processo que nos traz significado de toda a vida. Todo o processo jurídico, para quem é advogado e sabe, é uma instância que entende, que é da área, sabe que o processo em si é trabalhoso. Está a Jennifer aqui, não é? A Jennifer está aqui, vai se formar agora sexta-feira, não é? Mas algum advogado que está aqui. O processo em si, e há processos e processos. Mas é interessante quando você trabalha aquele processo. E a pastora e eu hoje falamos com o pastor Belmiro sobre o processo que nós enfrentamos aqui. Quando fomos levados à justiça. Quando recebemos ligações, como chama? Não é clandestinas, é aquelas ligações que o pessoal faz, denúncias quanto ao projeto. Quando o Ministério do Trabalho veio aqui, fez uma varredura, ele pediu um monte de documento para ver se tinha alguma falha, algum erro. E nós falamos que nós somos chorando levar, dizer, meu Deus, isso é maldade. Não sei quem fez isso, mas isso é maldade. Não é possível. E aí depois, quando chegamos lá, passou o tempo que fizeram a varredura, que fomos chamados. O pessoal do Ministério do Trabalho nos chamou, nós contávamos isso hoje para o pastor Belmiro. Depois que a mulher disse, olha, está tudo ok o projeto, está tudo ok a igreja, documentação, isso e aquilo, todo mundo, carteira de pessoal, tal. Nós dissemos para ele que nós, quando saímos do Ministério do Trabalho, com aquele monte de caixa, da contabilidade, de livro não sei o quê, nós fomos para o carro, gente. Derramado de lágrimas, dizendo, Senhor, o Senhor sabe da nossa consciência, que não há maldade em nós. Podemos ter falha, mas não há malandragem em nós, em querer lograr ninguém do projeto, ninguém da igreja, e pessoas fazerem isso. Mas o Senhor foi a nossa justiça. Quando passamos por aquele processo, a alegria de Deus inundou o nosso coração. Essas coisas valem a pena. Essas coisas valem a pena. Olhe, aprenda isso. É no processo que nós somos construídos. É no processo que você é construído. É na dinâmica da vida. É com os aprendizados, com as experiências, com as instruções, com os levantes, com o cair, com o levantar, com os açoites, com os embates da vida, com as provas da vida, que nós somos construídos. É no processo que nós somos construídos. O processo faz ser o que nós somos. O processo nos constrói. Digam amém. Aí você olha agora os céus, que não valia a pena no primeiro momento ter existido. Os céus agora não existe mais uma terça parte dos anjos, mas os céus está esperando a mim e a você. Nós vamos ocupar o lugar dos anjos que estão vazios nos céus. Oh, se alegre! Nós vamos ocupar o lugar deixado pela terça parte dos anjos. Então os céus valeu a pena. A Bíblia diz que é tanta gente que até na tribulação muitos irão. João está diante dos anjos e ele vê uma multidão que está subindo com palmas na mão e com veste ensanguentada de sangue. E João pergunta ao anjo, quem são esses? E o anjo pergunta, esses são aqueles que estão vindo da grande tribulação. Mesmo na grande tribulação, haverá aqueles que vão povoar os céus. Deus olha os céus e Deus diz, valeu a pena ter existido os céus. Porque um dia nós vamos ocupar esse lugar deixado pelos anjos. Então os céus valeu a pena. Você olha a construção do Éden e você diz, parece que não valeu a pena. Deus construiu algo mais valioso do que o Éden. Jesus constituiu a igreja. Deus construiu o Éden. Jesus constituiu a igreja. Essa noiva pura, preciosa. Essa igreja onde tem harmonia com Ele. E essa igreja, essa noiva que vai estar para sempre com Ele.
Olhe para mim, você. Esse homem que parecia que não valia a pena. Deus olha para mim hoje. Eu tenho certeza disso. Deus dos céus, nesse dia, hoje é dia 24. Deus olha dos céus, do seu trono de glória. Olha para você hoje. Com as suas imperfeições, com as suas falhas, com as suas dúvidas, com os seus temores. Mas Deus olha para você e Deus diz: valeu a pena. Valeu a pena que ele exista. Deus se frustrou em Adão, mas Deus se alegra em você nesta noite. Deus se alegra em você nesta noite. A história e a narrativa de Moisés é uma história de que a própria família o decepcionou. Mas Moisés teve um aliado por toda a vida, desde quando ele saiu do Egito, que foi Josué. E Josué é a coroa da glória de Moisés. Josué foi aquele que seguiu o pastorado de Moisés. Talvez pessoas lhe decepcionaram no caminho, mas Deus vai lhe colocar pessoas que será a alegria da sua vida. Deus vai colocar pessoas no meu caminho. E aqui eu tenho essa igreja amada. Vocês que estão aqui comigo nesta noite, vocês são uma alegria do meu coração. Você sabe por que eu voltei para Santa Maria? O que me faz voltar para cá não é porque aqui tem um rio grande, bonito, maravilhoso. Não é porque Santa Maria tem uma praia linda. Não é porque Santa Maria tem o shopping maior do Brasil. Não é porque Santa Maria tem a Mata Amazônica. Não é porque Santa Maria tem riquezas aqui. Você sabe por que me faz voltar para Santa Maria? É por causa dessa igreja amada. O que me faz voltar para Santa Maria é essa igreja amada que a gente ama, que a gente quer bem. Para mim concluir, vai valer a pena. Vale a pena mesmo. Por fim, se coloque em pé. A Bíblia diz que eles levaram uma arca da aliança com muita alegria. Eu gostaria que essa igreja, uma das suas características, eu já pedi isso há alguns anos atrás, além do amor de vocês, o amor de um para com os outros, uma das evidências desta igreja é o amor, é a excelência com que faz as coisas. Mas eu gostaria que alegria fosse uma marca registrada dessa igreja. Quando as pessoas entrarem aqui nesse lugar, possam se assentar aqui e ficarem encantados como você cultua a Deus. A gente olha a igreja africana e com todas as suas necessidades, a gente vê o quanto a igreja africana são felizes em cultuar a Deus. O povo saiu em cortejo para Jerusalém levando a arca. Outro dia eu prego mais sobre isso, sobre o desprezo de Mical e sobre o contentamento de Davi. Mas eu quero encerrar dizendo a você que a alegria seja a marca dessa igreja. Amado, que a alegria seja a marca da sua vida. Não é assim, ó, tá rindo toda hora. Não estou falando disso, mas essa alegria de alma. Tudo que você fizer na sua vida, no seu trabalho, na igreja, faça com muita alegria. Que a alegria seja a marca, uma das marcas estruturantes dessa igreja. Porque a alegria era uma das marcas vibrantes de Davi. Ele estava diante de Deus com tanta alegria que ele dançou na presença de Deus. E eu gostaria que nós fôssemos uma igreja inundados pela alegria do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor, ou faça isso com alegria, com muita alegria. Oh, aleluia!